Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre equação de Clapeyron. Vamos lá. A equação de Clapeyron ela é usada para determinar as grandezas elementares de um gás em um certo momento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela equação geral dos gases ela é usada para quando a gente tem dois momentos, um inicial e um final. A equação de Clapeyron ela é usada para um momento só. Eu não preciso de um estado inicial e de um estado final para conseguir fazer a conta. Eu consigo fazer apenas conhecendo aí as variáveis do gás, que é pressão, volume e temperatura. Beleza? Então vamos considerar aqui um gás, beleza? Preso dentro de um recipiente. Eu tenho um êmbolo, eu tenho uma certa massa em cima desse êmbolo. Legal? Eu vou desconsiderar a presença de atmosfera. Eu sei que essa massa aqui vai exercer uma força sobre a área do êmbolo, vai causar uma pressão no gás. Bom, essa pressão vai ser registrada por esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho daqui é o barômetro, tá bom? É o manômetro, algumas pessoas chamam de manômetro, algumas provas também chamam de barômetro ou manômetro. Esse pontinho aqui, isso representa a temperatura do gás. Então eu estou medindo volume, pressão e temperatura, legal? Então esse cara aqui vai medir a nossa pressão. Show de bola. Gente, como é que eu vou fazer essa continha aí para mostrar qual é a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron vai ser a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura desse gás aqui. Então, pressão vezes volume vezes o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Gente, entenda uma coisa. Essa temperatura só pode estar em Kelvin, tá? Eu não posso ter outra temperatura sem ser em Kelvin. Gás só pode usar temperatura em Kelvin. Show de bola? Isso é extremamente importante para a galera que quer ir bem aí no vestibular. Legal, esse N, o N, é importante falar um pouquinho dele, ele representa o número de mols, tá? Número de mols. Bom, para calcular o N, eu posso calcular como massa do gás dividido pela massa molar, ou N também pode ser o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Legal? Para você entender direitinho, esse Mzão aqui, ó, é a massa molar. Massa molar. É a massa que um mol tem. Isso aqui é a massa do gás que tem ali dentro. Show de bola? Esse N aqui é o número de moléculas. E esse Na é o número de Avogadro. A gente vai falar o que é o número de Avogadro. O número de Avogadro é simplesmente, se aqui, por exemplo, tem 1 mol, quantas moléculas tem em 1 mol? A gente vai entender, tá bom? Esse R daqui é a constante universal dos gases. Para conseguir determinar ele, a gente vai ter que considerar um gás ideal, em condições ideais. As condições ideais são chamadas de CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, a gente tem o seguinte, nós temos a pressão desse gás igual a 1 atm, beleza? 1 atm, ou também 10 elevado a quinta pascal. O volume desse gás igual a 22,4 litros, beleza? O número de mol igual a 1 mol. Professor, em 1 mol, quantas moléculas eu tenho em 1 mol? Bom, gente, em 1 mol eu tenho exatamente um número de moléculas igual ao número de Avogadro. O número de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23. Isso representa que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? A temperatura desse gás aqui é exatamente 0 Celsius. Só que como a gente não pode usar a temperatura em Celsius, 0 Celsius vai representar 273 Kelvin. Professor, mas para que isso tudo? Isso tudo aqui é para a gente determinar a quantidade aí
Na verdade, o valor da constante ideal dos gases. Bom, se eu quiser determinar o valor desse R, eu simplesmente vou isolar o valor desse R, beleza? Eu vou pegar pressão e volume e vou dividir por N vezes T. Legal? Então, deixa eu pegar uma folha aqui. Olha só. Para determinar esse R, eu tenho PV igual a nRT. Logo, R ele vai ser pressão vezes volume igual ao número de mols vezes aí a temperatura. Para determinar o R, eu vou ter a pressão 1 atm, o volume 22,4 litros, dividido pelo número de mol, 1 mol, vezes 273 Kelvin. Só pode fazer conta se for em Kelvin, legal? Então vai ficar 22,4 dividido por 273 atm litro por mol Kelvin. Bom, isso aqui vai dar o resultado para a gente que é o seguinte: 22,4 por 273 vai dar um número aproximado igual a 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Gente, essa constante aí, ela assume valores diferentes disso aqui. Por exemplo, um outro valor possível para a constante universal dos gases é o valor de 8,31 Joule por mol Kelvin, tá? É uma outra opção de valor. Isso aqui também pode ser o seguinte, ó. Pode ser aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin. Por quê? Joule, para passar joule para caloria, não divido por 4 ou 4,2? Então, se eu dividir 8,31 por 4 ou 4,2, vai dar aproximadamente 2. É por isso que o 2 calorias por mol Kelvin também é uma opção. Professor, qual desses eu vou usar na minha prova? Gente, você vai usar na sua prova aquele que a questão manda você usar. Cada questão manda o aluno usar, assim, separadamente o valor que ela está determinando ali no exercício. Legal? Uma observação é o seguinte, deixa eu só separar aqui. Uma observação sobre a equação de Clapeyron é o N. Olha só. O número de mol, vou botar OBS. O número de mols pode ser o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Ou seja, eu posso pegar a equação e fazer PV igual a número de moléculas sobre o número de Avogadro vezes a constante vezes a temperatura. Tá vendo? Eu posso colocar a equação assim. Com isso, olha o que eu posso ter. Eu posso ter PV igual a N vezes a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro vezes a temperatura. Essa razão aqui, a física tem uma explicação para ela. O nome dela é constante de Boltzmann, tá bom? Ela tem um valorzinho, tá bom? Constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, vou colocar aqui, ó. O PV, então, pode ser pressão vezes volume igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes aí a temperatura. Tudo bem? Então, você pode encontrar essa opção aqui de equação. Show de bola? Para quem não sabe, a constante de Boltzmann é o valor aproximado a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Tudo bem? É um valor aproximadamente igual a esse. Legal. Uma vez que a gente falou sobre isso, vamos fazer um exemplo aí de exercício. Vamos supor que eu tenho um gás aí. O volume desse gás é de 82 litros. Esse gás está aqui dentro do êmbolo. Legal? E aí é o seguinte, ele tem a constante aí dada pelo exercício igual a 0,082, a temperatura inicial 27 Celsius, número de mol igual a 1 mol, eu quero saber a pressão. Legal, o que eu vou fazer? Gente, pressão vezes volume igual a número de mol
vezes a constante universal, vezes a temperatura. Pressão é o que eu quero determinar. O volume 82, igual ao número de mol 1, vezes 0,082, que foi a constante dada, vezes, olha só, 27 mais 273. Por quê? Lembra, quando a gente quer determinar a temperatura em Kelvin, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, eu tenho que somar. Então, 27 mais 273. A pressão vai ser 0,082 vezes 300, dividido aí por 82. Isso aqui vai dar uma pressão de 0,3, beleza? Aí, olha só, qual a unidade da constante aqui, ó? Está em ATM, então o resultado da pressão vai ser 0,3 ATM. Tudo bem? O resultado da pressão fica equivalente ali ao resultado equivalente à unidade dada na constante. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de equação de Clapeyron. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.